Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, nós temos uma moto, a moto foi derrubada e o motociclista ele vai fazer uma força para cima, né, para tentar subir essa moto. Essa moto, a intenção dela é ficar em pé, né, então o ponto de giro, né, para onde ela vai ficar girando é no pneu, afinal o pneu tem que ficar encostado no chão, né? Então aqui no pneu vai existir uma força normal, tá, para cima. E ele vai ser o ponto de giro, porque tudo vai girar em torno dele, já que ele vai ter que ficar apoiado no chão, né? Aí a gente tem aqui a força peso e nós temos a força aplicada, né? A força para cima. Ali na questão, não foi dado pelo desenho, pelo menos, né? Nenhum ângulo entre aqui a moto, né? Assim, ó, que se a gente considera o eixo assim e a rotação nesse sentido, teria que ter um ângulozinho aqui, né? Por isso eu acredito que a questão tenha considerado mesmo o eixo na horizontal, né? Porque a força aqui também vai estar na horizontal e ela vai se mover da horizontal para vertical, tá? Então você pode simplesmente aplicar as forças ou também, né? Como os senos seriam iguais, porque aqui o eixo se manteria, né? Ó, se manteria o eixo assim. Aí o peso ele é vertical para baixo e a força que a pessoa vai aplicar, né, o próprio enunciado ali já fala que ela é vertical para cima. Então, se a gente fizer esse prolongamento aqui, esse ângulo seria o mesmo e os senos acabariam se anulando. Então, né, pelo fato também de a questão não dar o ângulo, e saber que esses ângulos são iguais, você não precisa botar, né? Porque o torque mesmo é força vezes a distância vezes o seno. Aí, como a gente vai igualar os torques, o seno vai ser igual, né? Porque o ângulo vai ser igual. Aí não precisa botar, pode botar só força vezes a distância. Aí aqui, ó, essa força aplicada, ela vai estar distante lá do pneu, que vai ser o ponto de giro, né? Então, é o 45 mais o 25, que é igual a 70 centímetros, 0,7 metros. E o peso, ele vai estar no centro de massa, que está distante 25 centímetros do ponto de giro, né? 0,25 metros. Então, a força vai fazer girar para um lado, vai fazer girar assim, né, que é o sentido horário, e o peso vai fazer girar para cá, que é o sentido anti-horário. Então, os torques têm que se anular. Ou seja, a força vezes 0,7 metros é igual ao peso no centro de massa, né? O peso é massa vezes gravidade, então 250 vezes 10, vezes a distância, que é 0,25. Essa multiplicação dá 625, passa o 0,7 dividindo, e a gente tem que a força para que exista o equilíbrio dos torques é 892,85 newtons aproximadamente. Como nós queremos que faça girar, né, que realmente essa moto gire, então precisa existir um torque resultante no sentido dessa força aplicada. Logo, para gerar o torque, né, essa força precisa ser maior do que essa força de equilíbrio. Então, precisa ser aproximadamente 893 newtons se a gente está pensando em um valor inteiro, né? Que é o próximo valor inteiro depois desse. Então, você pode dizer ali que a força mínima é aproximadamente 893 newtons para que realmente essa moto gire, tá bem? E daí, para o trabalho, a gente pode pensar na situação de equilíbrio, que é quando o trabalho aqui que a força-peso vai realizar para levantar, né, é igual ao trabalho que a força aplicada vai realizar para levantar também, né? Porque se existe um trabalho resultante, haveria variação da energia cinética, mas a moto não vai nem subir nem descer, ela vai continuar ali no chão, né? Então, tecnicamente, nesse plano vertical não vai ter um trabalho resultante, então os trabalhos seriam iguais. Então eu posso vir aqui e fazer o trabalho da força aplicada igual ao trabalho da força peso. A força peso é uma força conservativa, então o trabalho dela é dado de uma forma um pouquinho diferente, né? Que a gente faz simplesmente a força vezes a variação da altura, o peso, né, vezes o tanto de altura que ele mudou. Então, o peso seria 250 vezes 10, massa vezes gravidade, e a variação de altura é 0,2 metros, porque o centro de massa, né, que é onde está o peso, vai se elevar 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros. Se você faz essa multiplicação aqui, então você tem 500 joules, né? 250 vezes 10 é 2.500,
vezes 0,2 dá 500. Então, o mínimo trabalho dessa força aplicada é 500 joules. E a força, né? 893 newtons. Essa daqui é a forma mais fácil de fazer pela igualdade, né? Considerando o equilíbrio de trabalho, porque se você fosse fazer o trabalho realmente dessa força, você teria que saber, né, o quanto que essa força deslocou, qual foi o deslocamento gerado, qual foi a distância que ela percorreu ali, né, para fazer a moto levantar, e essa informação daí você teria que fazer uns cálculos a mais ali com a distância, e daí daria mais problema ainda, né? Mas daí você poderia fazer ali aqui teria que calcular, né, a distância, e você não tem como calcular isso, porque não é simplesmente a variação de altura, né? A variação de altura é só para a força conservativa, que é força peso, força elástica, força elétrica. Essas outras forças aplicadas a gente não pode fazer, né? A gente realmente tem que calcular a distância que percorreu. Aí não dá certo, né? É só uma coisinha a mais, a força normal não exerce torque, porque a distância dela é de 1 ao ponto de giro, né? Ela está sobre o ponto de giro. E assim a gente tem todos os resultados.